Todas as quartas-feiras, às 11 horas na Rádio Willa, falamos de saúde, porque é fundamental compreender que a prevenção é uma peça fundamental, passo o pleonasmo, no quebra-cabeça da saúde. O mês de julho é marcado também por importantes campanhas de consciencialização que mobilizam profissionais de saúde, gestores públicos e a sociedade em torno de temas que impactam diretamente a qualidade de vida da população. O Vamos Falar de Saúde é uma oferta do Grupo Liberatos e com apoio do Governo Provincial da Willa. O nosso agradecimento estende-se ao Sr. César Liberato. O Vamos Falar de Saúde é supervisionado pelo Augusto José, coordenação da Antónia Cozanga, garante a técnica e qualidade sonora Horácio Fernandes, a realização e apresentação da Lucrécia Miguel. 11 horas e 7 minutos, continuamos com Vamos Falar de Saúde. Pode acompanhar as páginas do Grupo Liberatos no LinkedIn, no Facebook Grupo Liberatos-Angola, no Instagram e outras plataformas digitais. Ao lembrar que o Grupo Liberatos é um grupo empresarial da Willa, detentor das empresas Liberatos Construções e Liberatos Manutec. Medicina geral e familiar. E para esta edição vamos falar hoje do peso ideal da pessoa e que tipo de alimentos devemos consumir para manter o peso ideal ao longo da vida. Hoje, de forma especial, trazemos mais uma figura da saúde e pela primeira vez vinda de um outro município, já que em quase um ano do nosso espaço estivemos com figuras do município do Lubango, especialistas, médicos e outros. É assim que hoje trazemos o município dos Gambos, aqui no Vamos Falar de Saúde, com a especialista em Medicina Geral e Familiar, Luzia Paulaia. Seja bem-vinda, bom dia. Vamos falar de saúde. Obrigada, bom dia. É um prazer tê-la nesta manhã, nesta edição do Vamos Falar de Saúde. Obrigada, muito obrigada. Bem, vamos olhar também para este tema que não deixa de ser pertinente para as pessoas entenderem a importância de manter o peso ideal, já que é um objetivo que muitas pessoas buscam, mas que pode ser desafiador se cumprirem ao pé da letra algumas recomendações que serão deixadas pela nossa convidada. Antes de entendermos como manter o peso ideal de forma saudável, é importante entendermos o que é considerado o peso ideal. Pronto. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Rádio Willa. Portanto, hoje eu estou aqui para falar de um tema muito importante, para estarmos aqui a conversar, na verdade, de um tema muito importante para todas as nossas famílias, que é sobre o peso ideal ou o peso saudável e a alimentação adequada para manter esse peso ideal. Para dizer, o peso ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é feito mediante o peso da pessoa, né? Mediante o peso e o cálculo e a sua altura, com base no índice de massa corporal, que é uma medida utilizada para avaliar se a pessoa está com o peso ideal ou não. Nesse caso, é usado o peso da pessoa a dividir pela altura ao quadrado. O resultado normalmente considera-se parâmetros normais quando o valor é de 18,5 a 24,9. Este parâmetro considera-se peso normal, ou índice de massa corporal normal, e qualquer pessoa que se encontra nesse padrão, nesse ritmo, encontra-se num peso ideal, em função da sua altura e do seu peso. Pois é o que eu também queria perguntá-la. Isto vai depender de fatores
como, por exemplo, a idade ou a genética, ou se não mesmo o próprio estilo de vida? Exatamente. Na verdade, que para ter o peso ideal depende sim da idade do paciente, estilo de vida, o estado de saúde e fatores genéticos. E mediante a isso, né, mede-se o peso em função da altura, tem-se o índice de massa corporal e se tiver nesses valores que eu fiz menção, então essa pessoa tem um peso ideal. E caso tiver, por exemplo, acima de 25 a 29,9, já está em sobrepeso. E se essa pessoa tiver acima, um índice de massa corporal acima de 30, então essa pessoa já está a começar com obesidade. E se tiver abaixo de 18,5, então essa pessoa está com baixo peso. Então, são esses parâmetros que cada pessoa deve considerar importante fazer a avaliação para poder controlar se está num padrão normal, num peso saudável ou não. Mas é importante que não se faça uma avaliação, uma autoavaliação, não é? A avaliação caseira. É importante que seja feita por um profissional de saúde. Quais são os benefícios para determinar o peso ideal e quais são os riscos que essa pessoa não há de correr, porque há muita gente que faz uma alimentação não correta para manter o peso ideal e vai desembocar em muitos casos em vários fatores prejudiciais para a saúde. Prontos, infelizmente não temos tido a cultura de procurar um nutricionista, por exemplo, para uma avaliação. E porque também acredito eu que esses parâmetros nem todo mundo tem conhecimento. Vai lá, avalia o peso, simplesmente está tudo bem. Mas há necessidade de se avaliar o índice de massa corporal. Isso sim, um profissional de saúde ajuda a fazer o cálculo, né? A fazer o cálculo. Depois disso, consegue informar se o paciente está com o peso ideal ou não. E caso contrário, ou seja, depois dessa consulta que esse paciente tiver, há necessidade de interrogar um pouco do estilo de vida desse paciente. O que é que consome, o que é feito, né? Qual é a regularidade, né, com que se alimenta, a prática de atividade física na sua rotina ou não, se está com índice de massa corporal elevado ou não, e se tiver elevado, o médico tem a obrigação, né, de poder educar esse paciente como deve manter o peso ideal, se tem que baixar ou tem que melhorar a dieta para que tenha um peso ideal, né? Mas há sim essa necessidade de ter conhecimento em saber qual é o meu peso, né? E qual é o índice de massa corporal para mim saber se eu estou com o meu peso ideal ou não. Há essa necessidade, sim. Para quem só agora junta-se a nós, hoje trazemos a especialista em medicina geral e familiar do município dos Gambos, Luzia Palaia. Estamos hoje a olhar também para uma outra abordagem, o peso ideal da pessoa e que tipo de alimentos devemos consumir para mantermos este peso ideal ao longo da vida. Os ouvintes podem juntar-se a nós ligando ao 929 65 18 54 para fazerem algumas questões à nossa especialista em estúdio. E ainda assim também podem enviar mensagem pelo mesmo número na nossa página do WhatsApp. O número é o 929 65 18 54, um número bem conhecido aqui na província da Huila e não só. Daqui a pouco vamos ao fundo de outras práticas saudáveis para mantermos um peso ideal. A prevenção é o melhor remédio. Construir e cuidar é com o Grupo Liberatos. Bem, agora que o ouvinte está esclarecido do peso ideal,
Vamos explorar outras áreas mais a fundo. Falou de exercícios físicos, alguns hábitos saudáveis. Vamos falar de forma detalhada, gostaríamos que falasse de forma detalhada, já que a alimentação é o pilar central para quem deseja saber como manter o peso ideal de forma saudável. O que é preciso para se adotar uma alimentação balanceada? Prontos. A alimentação balanceada, estamos a avaliar alimentos de qualidade, estamos a avaliar quantidades exatas, né? Quantidades adequadas, horários adequados, né, para a refeição, porque passar fome, né? Há pessoas que consideram, não, sinto-me gorda, então tenho que passar fome para manter o peso, para não ter que engordar. Passar fome não é saudável, né? Reduzir as refeições também não é saudável. Então, o que é necessário? Há necessidade, sim, de avaliar o que se come. Nós somos o que comemos, o que nós colocamos no nosso prato. Isso baseia-se em alimentos que contenham proteínas, carboidratos, minerais, né, vitaminas, isso tudo em quantidades adequadas, né? E normalmente, desde as principais refeições, né, devemos incluir frutas, né? Devemos incluir o peixe, a carne, que não deve faltar. Devemos incluir os carboidratos, como arroz, a batata doce, que é muito saudável, alimentos naturais de preferência. Aqui na nossa província temos muitos produtos naturais. Temos bastante. Temos os próprios alimentos da terra, né? Temos a mandioca, temos a batata doce, temos a abóbora, temos o feijão, temos o lumbi, muitas verduras, a couve, que é muito rica em vitamina C, temos as frutas em si próprias da época, e isso tudo nós podemos incluir na nossa dieta, e que deve ser acautelada a quantidade, né, que se deve consumir, e o que deve ser consumido diariamente. E eu aprendi durante a faculdade de medicina que há necessidade, por exemplo, de se comer, né, pela manhã, matabichar como um príncipe, almoçar como um rei e jantar como um mendigo. Um pouco disso, porque também de noite, como mendigo, o nosso corpo está relaxado, não precisa gastar de muita energia, então evita fazer esse esforço todo. Mas qual é a refeição mais importante do dia? A refeição mais importante do dia é o pequeno almoço e o almoço. Essas são as refeições mais importantes. E vai intercalando os lanches, né, que pode ser uma fruta e que não deve faltar água. A água continua a ser o líquido precioso e mais saudável. Tirando esses sumos, podemos até descartar, mas a água não pode faltar. Hidratação, porque para manter o peso ideal em si, a necessidade de avaliar a alimentação, a qualidade do sono, hidratação, né, e exercícios físicos. Esses pilares são importantes. No município dos Gambos, que dieta tem sido, qual é a estratégia para melhorar a dieta alimentar, por exemplo, das crianças ou dos doentes? Prontos, dos nossos doentes, a gente procura, né, enquadrar em cada refeição, ter proteína, ter legumes, ter frutas e não faltar líquidos. Isso é muito importante. Normalmente tem uma fruta, tem um feijão, tem um peixe ou uma carne, um ovo, tem o arroz ou funja, né? Ou a batata doce, que lá também tem muito. E come-se também muito fubá de maçango, né? É carboidrato, é rico em carboidrato. Então, normalmente, a cadeia alimentar deve estar composta por esses alimentos. Proteína, carboidrato, vitamina. Isso tudo está composto nos nossos alimentos que nós aqui temos em excesso. Nós aqui temos. Veja, embora os pacientes, as populações que encontram-se em áreas mais rurais, tem uma dieta desequilibrada, porque às vezes o alimento é leite azedo e fungo de maçã, isso.
Mas há um índice elevado de desnutrição quando não há essa boa comunicação, essa informação. Assim, ultimamente com as práticas que têm sido feitas, né, a nível da saúde e organizações não governamentais que têm estado lá a prestar apoio, tem estado a reduzir consideravelmente, mas temos sim casos de crianças com malnutrição. E às vezes em adulto também, que tu avalias em função da altura e o seu peso não condiz muito com aquilo que é o ideal, né? Conforme estamos a dizer aqui, o índice de massa corporal abaixo de 18,5, então está com baixo peso, em função daquilo que a gente avalia. Então acontece muito, não só em crianças, mas em adulto também. Doutora Luzia Palaia, ainda nesta senda de uma alimentação balanceada, hoje, sobretudo, a camada jovem do sexo feminino envolvem-se em práticas dietéticas que não são viáveis. O que é que pode desembocar futuramente na vida destas raparigas? Muitas pretendem desinchar a barriga, o estômago, para manter a elegância. Prontos, na verdade, esses alimentos normalmente são pessoas que podem cortar, por exemplo, a alimentação principal, cortam porque não podem comer, podem engordar. São pessoas que alimentam-se, se calhar, de alimentos ultraprocessados, né? Que não são saudáveis. E com o tempo, quais são os riscos que essas pessoas podem ter? Desenvolver doenças cardiovasculares, podem ter infarto, por exemplo, do miocárdio, podem ter hipertensão, podem desenvolver diabetes. Então, são fatores de risco e não só doenças cancerígenas também. Um dos fatores de risco são esses alimentos ultraprocessados, né? Esses alimentos que, por exemplo, ricos em conservantes, aditivos, que não são saudáveis para o nosso organismo, especialmente para o nosso coração e nossos vasos sanguíneos, né? Porque toda a gordura normalmente acumula-se nos vasos sanguíneos e desenvolve-se uma patologia denominada aterosclerose, e o teu coração de repente pode parar de bater. Então, futuramente, são essas doenças que as pessoas podem estar a desenvolver, as doenças, os acidentes cerebrovasculares e não só, e comprometer a sua própria saúde, para dizer que nós somos o que comemos, e a prevenção sempre será melhor que tratar. Prevenir é sempre melhor. E o que nós colocamos na boca vai condicionar-se o nosso estado de saúde. Nós devemos saber que saúde, estilo de vida é saúde. E tal como diz o nosso slogan, prevenir é o melhor remédio. Cuidar Sim. É com o Grupo Liberatos. Cuidar é com o Grupo Liberatos. E já que é a nossa primeira convidada fora do município do Lubango, vinda do município dos Gambos, em quase um ano do espaço Vamos Falar de Saúde, qual é o seu ponto de vista com relação à iniciativa do Grupo Liberatos ao espaço de saúde? É incrível. Eu considero uma iniciativa muito boa, porque para mim, eu sou especialista em medicina geral e familiar. E a base da medicina geral e familiar é prevenir. Promover saúde, prevenir doenças. E essa iniciativa é uma forma de educar a população. Quem não consegue vir ao hospital, ouvir a doutora Luzia, ouvir um nutricionista, está a ouvir a partir do Grupo Liberatos e aprende. Então, eu acho uma excelente iniciativa e que continuem. Nós estaremos à disposição para ajudar no que for necessário. É o peso. Porque se tu comes simplesmente no jantar, não tens uma dieta equilibrada. E de certeza que no jantar não estás a colocar as necessidades que o teu organismo precisa. As necessidades que ele precisa, por exemplo, de proteína, de carboidratos, que você teve em falta durante outras refeições, não estás a conseguir suprir automaticamente e não tens uma dieta balanceada.
Então, há essa necessidade, em função da necessidade que o organismo tem, né? Há essa necessidade de ir lidando, de ir alimentando o próprio organismo em si em horas adequadas e quantidades adequadas, porque isso ajuda também a digestão. Porque não adianta estar assim encher, depois nem consegue respirar direito. E agora com começa a essa esforçar dinâmica do trabalho, da vida que as pessoas têm diariamente, quase que durante o dia não comem nada, se calhar uma bolachazinha, quando chega a casa um prato bem cheio. É uma prática errada. Come com aquela gulosidade. Exato. Eu considero isso uma prática errada. Há necessidade sim de fazer um esforço. Mas também não acontece só com adultos, até com crianças, e se calhar os pais estão aí a supervisionar o que é que os filhos estão a comer, mas acham que devem pôr uma porção para que o filho esteja totalmente saciado. Não. E pronto, não. Eu considero uma prática inadequada, e porque o que é importante é não deixar, até porque para além de considerar isso inadequado não só para o organismo, tem outros problemas gástricos que isso pode causar, a própria gastrite em si, que depois pode desenvolver algo pior para uma úlcera. Então, há necessidade de fazer um grande esforço, de pelo menos comer, né? Temos tido a nossa rotina muito corrida, né? Que às vezes nem sequer um chá pela manhã a gente consegue tomar. Mas com educação, aquilo que eu disse, saúde é estilo de vida. Saúde é estilo de vida, então, há necessidade de fazer um esforço, de pelo menos no pequeno almoço, comer mesmo, se alimentar um bocadinho. Às 10 horas fazer um lanchinho e no almoço comer as quantidades sim adequadas e um alimento mais completo. Porque depois problemas vêm, problemas de saúde surgem, e o que nós queremos é prevenir problemas de saúde, ter uma vida saudável, porque depois vem gastos, né? A própria saúde é fácil você perder, mas para recuperar é muito difícil. Então, tá o dinheiro que tu foste atrás, porque tem que trabalhar, tem que fazer aquilo e aquilo, porque falta aquilo e aquilo, no final nem chega para trazer tua saúde de volta. Então, isso seria algo muito importante que as pessoas levariam em consideração. A par do nosso dia a dia, de ir atrás do próprio pão em si, devemos trabalhar comendo. Estou a trabalhar, mas estou saudável. Dá um intervalo de 30 minutos, vai tomar um café, vai comer um lanche. É hora do almoço, é vital, é sagrado. Vou sair para comer. É mesmo vital, porque não tem noção. Saúde é mesmo prevenção. Evitar problemas, porque quando já surgirem, é mesmo difícil de ultrapassar. A obesidade acarreta outros problemas de saúde? Muitos problemas de saúde. A obesidade acarreta muitos problemas de saúde. E um dos problemas de saúde mais frequentes que a obesidade vai acarretar são os problemas cardiovasculares. São problemas de diabetes, hipertensão. Os cardiovasculares são temíveis porque, aquilo que eu bem disse no início, a gordura acumula-se nos vasos sanguíneos e com o tempo vão formar a chamada placa de ateroma, né? Que vai encerrando o vaso. Automaticamente o coração não vai poder ter irrigação suficiente e a pessoa faz um infarto a qualquer momento. Morte súbita pode surgir por um infarto, hipertensão arterial, a própria diabetes em si, colesterol alto, tudo isso é acarretado pela obesidade. E não só, e outros fatores que se calhar podem estar associados, porque a própria obesidade em si pode ter fatores genéticos, né, influenciadores. E essa pessoa que já tem uma tendência para a obesidade precisa tomar muito mais cuidado. O que é que põe na boca? Há essa necessidade, o que é que eu coloco na boca? Porque são pessoas que às vezes, né, hoje em dia são pessoas que também sofrem, né? É muito grande, às vezes nem consegue suportar o próprio peso, a gordura da barriga. Então, e a situação do próprio bullying também. Do próprio bullying, então são pessoas que já sofrem psicologicamente. E o próprio estresse em si pode favorecer, né,
o aumento de gordura, né? O aumento libera-se muita substância, né? Que é o cortisol, e para algumas pessoas engordam. Então, essa pessoa é com estresse, são fatores genéticos, são fatores psicológicos, todos associados, e é o próprio bullying que essa pessoa já vai sofrendo. Então, essa pessoa precisa saber que eu consigo ter o meu peso ideal se eu selecionar de forma adequada o que é que eu tenho que comer. E o mais importante, a atividade física não deve faltar. Conforme eu disse, são 3 parâmetros. A alimentação saudável, baseada em alimentos naturais, frutas, água, gorduras magras, ovo e muito mais. O sono de qualidade, exercícios físicos, hidratação. Isso é muito Falando importante. em insumos, temos muita fruta aqui da terra. Também com elas pode-se fazer sumos naturais ingeridos aumentam uma qualidade de vida ou resultam em uma qualidade de vida saudável. Sim, sim. Os sumos naturais, agora já temos até máquinas, as tecnologias nos ajudam bastante. Os liquidificadores, que nós fizemos o sumo sem ter que alterar, sem ter que alterar nada, às vezes não precisa colocar água, ele sai todo completo, porque às vezes é de preferência comer a fruta é mais completa. Os batidos. Né? Sim, às vezes é melhor comer a fruta é muito mais completa. Mas se tiver que fazer sumo, quanto menos alteração, menos água a colocar, porque pode alterar a composição. Os açúcares também. Os açúcares também. Reduzir isso tudo. Os refrigerantes não são nada aconselháveis. Agora temos a moda de usar cola zero. Cola zero. Tudo bem. Por mais que tenha quantidade de açúcar reduzida, a água continua a ser o líquido precioso e ideal para ingerir. Sim. Há muita gente que diz que no tempo do cacimbo bebe pouca água. Já no verão bebe mais água. Quantos litros de água é que devemos beber ao dia? 2 litros de água. Você já está bebendo. Já está bebendo. Já está a se hidratar. Já está a se hidratar. É muito importante. 2 litros de água. Isso também ajudamos o nosso rim a funcionar melhor. Porque quando não bebemos água, lhe castigamos muito. Então, 2 litros de água. 2 litros de água por dia. A necessidade faz um esforço. Até porque se prestarmos atenção, quanto menos você ingere quantidade de líquido, não só, mas água mesmo. Quanto menos você bebe água, você consegue notar a tua urina é diferente. Até o cheiro. Você consegue notar essa diferença. É mesmo falta de líquido. Automaticamente está a forçar o teu rim também. Então é essa a necessidade de fazer um esforço. E olha que tudo é hábito. E é normal bebermos muita água, tal como disse, é saudável, mas é normal urinarmos muito quando bebemos bastante água? É normal. Às vezes a frequência de estar aí constantemente à casa de banho para urinar depende da ingestão de líquidos, né? Agora, quando é que consideramos isso anormal, né? Quando urinamos muitas vezes ao dia e está associado a outros sintomas, né? Como baixo peso ou excesso de peso, né? Ou ganho de peso por excesso, né? E associa-se também outros sintomas como a polifagia, né? Necessidade de comer toda hora, e quando acorda-se também várias vezes à noite para urinar. Aí a necessidade de procurar um médico para fazer o rastreio da diabetes. A doutora centrou-se mais na classe adulta. Quanto às crianças, as crianças obesas, quais são os riscos que correm? Principalmente para aquelas mães que não têm um cuidado assim de forma regrada, aquilo que o filho comeu hoje, o que vai comer amanhã,
o filho pede à mãe que precisa de comer ou necessita de comer uma batata frita, um frango frito, uma salada. Prontos, para dizer que nas crianças é um pouco diferente. Nas crianças não assemelha-se, por exemplo, o peso ideal não assemelha-se ao adulto, porque a criança tem outros parâmetros a serem avaliados, né? O desenvolvimento psicomotor da criança, que é feito desde que a criança nasce. O peso que a criança tem ao nascer, e normalmente faz-se esse acompanhamento quando não vou levar a criança no peso, né? Faz esse acompanhamento, se à medida que a criança vai crescendo, o peso está de acordo com a idade, com a altura que a criança possui, normalmente o médico tem que fazer essa avaliação. Porém, nas crianças com risco de obesidade, porque às vezes nós pensamos, essa criança é toda gordinha e saudável. Não. Tem já um risco. E essas crianças correm risco de continuarem, né, obesas na vida adulta. E os riscos de doenças são os mesmos. Tem sido muito comum crianças obesas desenvolverem outras patologias, por exemplo, doenças cardiovasculares? Em crianças não tem sido comum, mas são crianças que na fase adulta correm esse risco de desenvolver. Por isso, o estilo de vida deve ser já modificado enquanto criança. A necessidade da mãe prestar mais atenção, né? Prestar atenção naquilo que a criança come, e nós temos falhado muito como mães, porque achamos que está toda hora a comer um chips, a comer fast food, a estar a comer chocolate, torta direita, muitos doces. É saudável? Não é saudável. O estilo e os hábitos saudáveis devem ser implementados na família. E essa criança deve ser necessário estar já a implementar atividades ao ar livre. Essa criança já deve acostumar a fazer exercício, corridinhas e tudo mais, mas que a alimentação dela já deve ser controlada. E avaliar e ser levada, se não for ao nutricionista, ao médico clínico geral, ou ao pediatra, ou ao médico de família, e fazer esse acompanhamento. Buscar suporte profissional. Buscar suporte profissional para fazer um plano alimentar dessa criança. E isso vai monitorando, vai se fazer o monitoramento se está a baixar de peso ou não, e se a mãe também está a cumprir com todas as orientações que o médico deu. Falou também da prática regular de exercícios físicos. É também fundamental, mas todo tipo de exercício físico é recomendável para quem quer perder o peso? O exercício físico não é só para manter o peso. Não é só para baixar de peso. Exercício físico melhora muito o fluxo sanguíneo e automaticamente a nossa saúde cardiovascular. Então, peso embora pode ser um plano, né, individualizado em função de cada pessoa, porque cada pessoa, nós não somos iguais. Aquelas pessoas que tu precisas ser um pouco mais específico, né? Aqueles que já têm riscos, outros que não, e a necessidade de ter um limite em fazer esse plano de atividade física. Mas que as caminhadas são saudáveis para todos. As caminhadas são saudáveis para todos. Se dá para correr um bocadinho, melhor. Mas pelo menos caminhadas, 30 minutos, 1 hora, isso é saudável. Para a saúde do nosso coração. É mesmo muito importante. Então, o resto são planos personalizados, né? Em função da individualidade de cada pessoa, pode-se implementar um plano alimentar e um plano de atividade física. Para quem é obeso e não tem autoestima, qual é a importância do apoio psicológico? Para quem é obeso, primeiro, ninguém pede para ser obeso. Há essa necessidade das pessoas conhecerem isso, né? Todo mundo, se calhar, gostaria de ter corpo sarado.
mas somos nascidos de famílias diferentes e ser obeso às vezes não é porque a pessoa pede. Peso, embora que há estilos de vida inadequados que algumas pessoas vão adotando, que isso pode influenciar, e são pessoas que vão se largando, né? Já sou mesmo obesa, já sou gorda desde pequena, então deixa estar. Não. Dá para mudar, sim, senhora. E essas pessoas, sim, nós podemos apoiar psicologicamente, porque normalmente têm autoestima muito baixa. São pessoas que, até para comprar roupa, até para sair de casa, para uma atividade, até para ir, por exemplo, para um evento, não, o vestido não vai ficar bem, ficou mal, não vou sair, vão rir de mim, porque a minha barriga está pontuda, a minha barriga está grande e tudo mais. Então, um apoio psicológico para essas pessoas é sempre necessário. E o apoio deve começar no seio das famílias. As famílias são as primeiras pessoas que devem apoiar esses pacientes, depois buscar ajuda médica. Bem, estamos praticamente no fim do espaço. Vamos falar de saúde. Infelizmente não temos mais tempo. Esta foi a edição, a 3ª de julho, um olhar atento sempre à responsabilidade, escuta e também prevenção. E esperamos que tenha notado o que foi dito pela nossa convidada especialista em Medicina Geral e Familiar do município dos Gambos, Luzia Palaia. Falamos do peso ideal da pessoa e que tipo de alimentos devemos consumir para manter este peso ideal ao longo da vida. Veio dos Gambos, não foi fácil. Somos gratos pela disponibilidade, deixou os seus afazeres para estar connosco e passar informações pertinentes aos nossos ouvintes. Muito obrigada, foi com muito prazer. Partilhamos conhecimento e estaremos à disposição para qualquer eventualidade sobre saúde. E mais uma vez eu digo, continuem. Nós estamos aqui para ajudar a fazer saúde. Estamos aqui para mudar o estilo de vida das nossas populações, evitar abarrotamento no hospital, nos hospitais. Quando prevenirmos, quando promovermos saúde, aí sim. Ninguém vai para o hospital, lá está a demorar, está muito cheio, não. Porque saúde é estilo de vida. Quanto menos frequência no hospital, melhor. Paciência e prevenção. Muito obrigada. O Vamos Falar de Saúde é uma oferta do Grupo Libratos e com o apoio do Governo Provincial da Huila. Presença confirmada na próxima quarta-feira, às 11 horas, na Rádio Huila 96.6 e 96.2 em FM. A supervisão de Augusto José, coordenação de João Batista, técnica e qualidade sonora de Horácio Fernandes. Contamos também sempre com o apoio do Sr. César Liberato. Na realização e apresentação, a Lucrécia Miguel. Vamos fechar com uma música bem conhecida. Trazemos hoje, aqui ao Vamos Falar de Saúde, George Michael, que infelizmente não faz parte deste mundo, mas que será sempre lembrado. Vamos terminar com Careless Whisper. Bom dia, até para a semana.